Nossa vida é governada pelo tempo. Do nascimento à morte, uma sucessão de eventos marcam a nossa passagem pelo mundo e dão sentido às diversas fases assim da nossa vida. Será que existe um momento certo para iniciar um novo projeto? Até que ponto as restrições do nosso corpo, da nossa mente, nos impõem obstáculos? Eu tenho certeza que esses questionamentos não passam pela vida da senhora Dalzira Maria Aparecida. Ou melhor dizendo, Iagunã Dalzira, que aos 81 anos de idade tem o seu doutorado pela Universidade Federal do Paraná. E é nesse clima para celebrar a Semana da Consciência Negra que o programa de hoje traz a história desse doutorado cheio de axé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Sandy Lília da Silva. Você está no Papo Castiço. Nós estamos diretamente aqui dos estúdios da Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Anexo aqui a Central de Notícias Uninter, a redação da CNU. Aqui a gente conversa de uma forma leve, genuína, trazendo para a superfície os assuntos que envolvem a pluralidade das nossas raízes históricas, divulgando, valorizando e desmistificando a cultura negra no nosso país. E hoje, nossa convidada de hoje, ela foi nomeada cidadã honorária de Curitiba, mais do que uma mestra, mais do que uma doutora em educação, mais do que uma mãe de santo, ela é uma personalidade do movimento negro do Paraná, na luta da defesa das tradições africanas, da religiosidade e do antirracismo. Muito bem-vinda, doutora Iagunã Dalzira. Olá, bom dia. Bom dia. Meus cumprimentos ao programa, a vocês, né? E a Curitiba e talvez onde atingir, né? Nessa nossa entrevista. Estou muito feliz pelo convite, espero corresponder, né? E vamos lá. Vamos lá, mas é claro, nossa, a gente que agradece a sua disponibilidade em trazer aí um pouquinho da sua história para contagiar as nossas vidas, né? Para nutrir o nosso dia a dia e as nossas perspectivas de vida, né? Bom, então vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho da história dessa grande mãe? Iagunã significa isso, grande mãe. E para essa grande mãe chegar até o seu doutorado, foi uma caminhada longa. Vamos conhecer um pouquinho dessa história comigo. A Iá, como é carinhosamente chamada no candomblé, que vem de Ialorixá, certo? Exato. É filha de um trabalhador rural e de uma empregada doméstica. Ela integra a 7ª geração de africanos que chegou no Brasil. A sua origem provém da nação Iorubá. Ela é mineira, nascida em 1941 na cidade de Guaxupé, isso, Iá? Isso. E foi alfabetizada pelo seu próprio pai quando tinha 13 anos de idade. A sua família, ela migrou para São Paulo quando a Iá tinha apenas 2 anos de idade. E depois, quando ela atingiu 7 anos de idade, eles já migraram para o norte do Paraná. Para chegar aqui em Curitiba, toda a família, eles se estabeleceram quando a Iá estava com uns 27 anos, Iá, mais ou menos, lá na década de 70? Sim. Certo. Então, quando ela chegou aqui em Curitiba com toda a sua família, essa grande mãe de 7 filhos, 2 meninos e 5 meninas, todos adotados, assim como eu, né, Iá? Lindo. Ela iniciou seus estudos regulares aos 47 anos, no Programa de Educação de Jovens e Adultos, o chamado EJA, depois que cada filho já estava encaminhado para a faculdade. Aí é que ela começou essa trajetória. Aos 63 anos de idade, ela iniciou o curso de Relações Internacionais. Com 72,
defendeu o seu mestrado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR, com uma dissertação sobre os saberes do candomblé na contemporaneidade. E agora, em setembro deste ano, ela concluiu o seu mestrado. Vejam só que lindo, perdão, o seu doutorado. Obrigada, Iá. Que trajetória, hein, Iá? Duríssima também, né? Olhando, parece que é uma trajetória... É linda, eu acho, hoje que terminei, né? Mas foi muito dura. Muito dura pelo processo de migração, pelo processo de não ter estudado na infância, que dá um bloqueio muito grande também. O processo do preconceito mesmo, né? Da negritude, do não reconhecimento da nossa história no Brasil. Isso faz uma falta muito grande, não é? A gente está aí há mais de 500 anos e ainda estamos buscando o reconhecimento da nossa história, da nossa identidade, do nosso posicionamento nesse país. Então, uma coisa também que... E isso para o estudo, isso vai tudo para dentro. Está na sociedade, está nas universidades, tá... A gente procura driblar um pouco para ser mais suave, mas não é tão simples assim, né? Eu que fui do EJA, no EJA a gente luta muito, 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 porque você tem que vencer uma etapa que você não está tão preparada assim para vencer. Encontrei professores muito bons, encontrei alguns também não tão bons, né? Mas a gente tem que aproveitar o lado positivo da coisa. Uma coisa interessante que eu achei foi a senhora iniciar sua jornada na educação depois que encaminhou todos os 7 filhos. Sim, inclusive por incentivo de uma das filhas, a penúltima. Aí ela falou, agora a gente já se formou e você vai estudar. Eu pensei, meu Deus do céu. Falei, não, eu não sou capaz. E aí ela falou, sim, eu vou te ajudar. Ela fez pedagogia, né, na Unibrasil, bem entusiasta também. E aí foi junto comigo fazer a inscrição, me levou porque a gente fica muito intimidado, né? Foi fazer a inscrição, depois foi acompanhar no vestibular, né? Parece que eu era a filha e ela era a mãe. Aí me acompanhou, eu fiz a prova, passei, fiquei no 17º lugar, mas para mim estava ótimo. Uau. O importante era estar ali naquela lista, né? Sim. Aí passei, fiz para Relações Internacionais, não teve turma. E eu passei para comércio exterior, foi um massacre também, porque aí entrou muita matemática, né? Tem matemática financeira, matemática, todas as matemáticas. Aí eu pedi para voltar para o curso, para entrar realmente no curso que eu tinha feito, que eu me propus, né? Aí voltaram. Consegui, ainda no último dia, né? Eu consegui voltar para o curso que eu tinha me proposto a fazer. Relações Internacionais. E desde então deslanchou daí. Foi assim um pouco difícil, porque Relações Internacionais, você imagina, né? É um mundo, estudar um pouco do mundo. Mas eu gostei, porque a curiosidade é muito grande para ler um pouco esse mundo, como que se dá, e dentro disso pesquisar também a negritude, né? O porquê que acontecem as coisas que estão acontecendo hoje, vão acontecer amanhã, e eu não sei até quando vai, né? Então ele dá uma base. Você estuda muito a área de direito, acho que tem 6 disciplinas de direito, e só não tem direito penal, né? E aí você aprende, vai aprendendo a se defender também. Foi difícil, porque teve professoras também que tinham o preconceito dentro de si, né? E que também jogou isso. Eu era a única mulher negra, mulher... Ialorixá, já fui para lá, já era Ialorixá de candomblé, então parece que você sempre está oferecendo um perigo quando as coisas não dão certo, e que não é verdade, que você não está nem olhando para esse lado, ali dentro você está buscando conhecimento, né? Mas há uma dificuldade também para transmitir esse conhecimento, para dividir com alguém negro, mulher, com todas essas características, o seu conhecimento de tanto tempo, né? Parece que você está perdendo seu tempo, está jogando fora, e a gente ali colhendo as migalhas que caem, né? E eu tinha muito problema com computador, eu não tinha feito curso de computação, eu não fiz datilografia. Quem fez entrou
com facilidade. Eu não fiz, então eu tenho dificuldade até hoje. Mas aí o meu orientador no mestrado falava assim, escreva, não se preocupe com o resto. O resto a gente tem quem faça para você, tem quem te ajuda. Então escreva, aproveita as ideias. Você tem ideias boas, coloque no papel. Isso me incentivou bastante, né? Que ótimo. Já no mestrado. Aí terminei a graduação, eu queria fazer também por conta de que sempre quis saber, conhecer um pouco a América Latina, né? América do Sul. Parece que nós não somos parte da América do Sul, né? E somos. Aí eu fui pesquisar um pouco, por que das brigas, aí eu procurei na graduação fazer sobre Brasil, Cuba e Argentina. Cuba por conta da santeria, Argentina por conta da negação de que houve escravização e que tem negro na Argentina. Tem pessoas que acham que não tem. Eu fui descobrir onde estão, tem negro intelectual, tem negro escritor, claro que vai ter, né? Mas quando estava já no final do período escravocrata, a Argentina foi vendendo seus escravos para o Brasil. Então o Brasil tem um contingente muito maior de africanos e descendentes, né, aqui no Brasil, e que a Argentina já não tem. Mas o que tem também está um pouco oculto. Né? A gente foi vendo que tem jogador de futebol negro, que tem, todas as camadas tem. Eu tenho uma filha de santo que é negra e argentina. Né? Então ela fala com muito orgulho dessa negritude, porque lá ela teve que se afirmar negra, não tinha por onde. Aqui no Brasil ela tem que se afirmar negra porque eles acham que ela não é negra. Então ela fala, a minha identidade é muito, eu tenho que estar defendendo a todo momento, né? Tem que lutar contra lá eles me chamam de negro, né? Me trata como negra. Aqui eles acham que eu sou branca e eu sou negra. Eu reconheço que eu sou negra, eu me identifico negra. Então é muito difícil a questão da América do Sul, até mesmo com o Brasil, que sempre foi signatário dos Estados Unidos e não do Brasil, né? Falo sem culpa isso daí, porque é verdade. Agora, na política a gente está vendo para onde que já estamos encaminhando, não é para a América do Sul, né? E também a gente pode se juntar num outro momento, não vai ter como, né? Mas o primeiro solidário agora nessas eleições foi a Argentina, que atravessou, que veio dar o primeiro abraço no presidente eleito. É verdade. Né? Então a gente tem muito em comum e que também não vem à tona essa parte em comum que a gente tem. Perfeito. Bom, Iá, vou seguir aqui na nossa primeira pergunta. Eu fiz aqui um roteirinho, vamos ver se dá para a gente seguir para trazer um pouco mais de elucidação para as pessoas, principalmente sobre o seu doutorado. Tudo bem? Tudo bem. Então, assim, a senhora conquistou o título de doutora pela Universidade Federal do Paraná com uma dissertação sobre o papel das professoras negras no ensino público, intitulada Professoras Negras, Gênero, Raça, Religiões de Matriz Africana e Neopentecostais na Educação Pública. E essa dissertação investiga como que a religiosidade, a raça, o gênero influenciam na prática pedagógica dos professores no ensino da história da cultura afro-brasileira, que vem por uma legislação recente, correto? Exato. Então, assim, a senhora poderia explicar para nós como que foi essa caminhada, trazendo uma maior dificuldade, uma maior alegria? Sim, foi duríssima também, porque eu escolhi um tema. Não escolhi assim porque eu quis escolher, eu fiz uma relação de 5 temas que eu gostaria de trabalhar. Eu queria trabalhar as Ialorixás, né, as mães de santo e os terreiros. E o terreiro na pedagogia, né, pedagogia de terreiro. E mais 3 temas. E esse daí que eu fiz sobre... Aí eu falei, eu vou consultar, né, o IFA para ver qual que vai ser. E hoje eu vejo que foi por sorte também, e foi vontade não só minha, saiu esse tema. E eu fiquei muito nervosa, eu falei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar isso nesse momento, com essa política atual, com esses movimentos todo. Aí falei, vou dormir, amanhã eu volto a fazer a consulta, não acreditando ainda muito que podia ser, acreditando em mim, no IFA, mas pensando, eu posso dar um joguinho de cintura. Ele caiu 3 vezes o mesmo. Então assim, agora... Só um momento, Iá. Só para explicar aqui para nossa audiência, quando a Iá fala consultar IFA, IFA é um oráculo.
um oráculo dentro de uma das vertentes da cultura africana, que é um jogo que tem toda uma fundamentação. Então, quando ela diz, consultei Ifá, voltei para consultar Ifá, consultei Ifá 3 vezes, é porque ela queria uma confirmação dentro desse oráculo, que é muito poderoso, por sinal, né, dentro da cultura africana. Sim. Por favor, siga. Sim, aí eu encarei, né, e fui para a universidade já com esse projeto de pesquisa. Aí, num primeiro momento, foi bem aceito, tudo bem, porque passou, mas eles já perguntaram se no decorrer eu poderia mudar o tema. Eu falei que algumas coisas sim, outras não, porque eu não estava afirmando ali só comigo, né? Aí eu fui questionada por 3 vezes para mudar o tema, porque é uma coisa mais, como é que eles achavam assim, como é que ela vai fazer essa pesquisa, não é? E falando do outro, não é? Que no caso eu sou Ialorixá, porque parecia uma supremacia. Eu estou dentro do terreiro de Candomblé, eu sou uma Ialorixá, uma sacerdotisa, e vou falar mais do meu, puxar a brasa para minha sardinha. Não era isso. Porque, portanto, eu falei, vou fazer sobre pesquisas, né? Aí nas pesquisas eu coloquei 3 mulheres, eram 10, eram 5 negras, 5 de religião de matriz africana e 5 de religião neopentecostais na educação. Aí vi que ficou muito grande as pesquisas, aí a gente teve que reduzir para 6. Aí ficaram 6, 3 de cada lado. Perfeito. Aí eu não ia, não seria eu que ia dizer o que elas, como que elas trabalham a educação, né, dentro da escola pública, né, sendo de religião de vertentes diferentes, as 2 vertentes, porque no dia a dia a gente sabe que tinha muitos choques de neopentecostais com religião de matriz africana. O que eu queria saber se isso permeava também, influenciava na entrega para esses alunos, para o corpo docente todo. Perfeito. Aí vi que deu para fazer. Né? Eu fiz essas pesquisas, elas falaram, né, foi da boca delas que eu fui escrevendo. Então, tanto as neopentecostais como as de religião de matriz africana foram muito felizes. Algumas falou mais, algumas foram mais abertas, outras foram mais fechadas, mas a gente percebe que o silêncio por si só ele fala, né? Tem que compreender a linguagem do silêncio que ele fala na dor, ele fala em todos os momentos. Então foi muito enriquecedor também nessa parte das entrevistadas, que eu chamo de protagonista. Foram as protagonistas dessa pesquisa. Muito bem, compreendi. Bom, seguindo aqui, qual que é a sua maior preocupação assim, em relação à preservação da cultura africana, visto que cada dia mais a gente tem avanços e mais avanços da nossa tecnologia que acaba mexendo com tudo na nossa sociedade? Qual que é a sua opinião? Olha, várias, né? No mestrado eu trabalhei essa questão da tecnologia, né? E a sociedade e também os terreiros de Candomblé e tudo o que eu vim pesquisar depois no doutorado, eu tinha uma referência, e o meio ambiente, né? A minha preocupação muito grande é com o meio ambiente também, porque a gente está vendo se a degradação com o meio ambiente não for uma coisa cuidada hoje, porque o Brasil ainda é uma representatividade de subsistência do ser humano, como das coisas, dos seres, né? Os seres vivos, e a gente está vendo como é que está indo. Então eu ficava muito preocupada com essa hemorragia de perda, né? Eu chamo de hemorragia porque é uma perda, hemorragia, isso todo mundo já sabe. Mas no meio ambiente, cada árvore que cai, a gente via tombando árvore centenária. Então imagina qual é o tempo que vai dar para formar com esse clima, né? Já não forma mais uma árvore daquela com o clima que nós temos hoje. Então a minha preocupação muito foi essa, com o meio ambiente, com a situação da negritude em si. A gente está aí brigando. Eu estou desde os anos 70, né, no movimento negro, tentando mudar um pouco. Mudou em algumas coisas, mas a gente teve que, meu Deus do céu, fazer ginástica muito elástica, né, para que mudasse alguns termos. Aí quando a gente viu que estava mudando, que estava melhorando, as políticas afirmativas, políticas de cota ajudaram bastante, aí muda o sistema de governo, né? Mudou, e aí foi difícil, porque tudo que a gente estava estudando e estava tendo avanço na questão de gênero, na questão da identidade, foi mexido em tudo, não é?
E aí a gente teve que rebuscar de novo, então a minha preocupação é essa, que a gente tenha, a partir de agora, uma força, uma coragem para estar reescrevendo a nossa história. Não é reescrever, é escrever, né, a nossa história, porque não foi contada. Uma história que não foi contada em 500 anos, 500 e poucos anos, e que agora tem que ter uma legislação para que se conte essa história, tendo a legislação ainda tem uma negativa de não contar. Né? E a senhora acha que, com toda essa tecnologia que a gente está vivendo, as religiões de cultura africana que são mais na base da oralidade, do conhecimento oral, a senhora acha que tem mais ponto positivo ou mais ponto negativo com essa galera que está ainda tentando seguir, mas ainda nesse entremeio tecnológico? Eu creio que tem pontos positivos, né? A oralidade, ela sempre vai ser, né? É isso que eu estou dizendo, a fala do silêncio, a fala do som, a fala do gesto, a fala do olhar. A gente fala muito no olhar, a gente fala muito no silêncio. Então eu acho que essa parte da oralidade ajuda muito, né? Muito. Só que há também uma perda da oralidade, porque as pessoas estão partindo mais para o silêncio interno do que para o silêncio externo, que é isso que eu falo do gesto, da fala, do som, não é? E da prática cotidiana, né, do candomblé. Está ficando cada dia mais difícil, porque a gente não tem os espaços. O espaço do candomblé hoje é fundo de quintal, não é? A gente tem que fazer um jogo de dividir esse espaço com a família, porque moram todos no mesmo quintal, se não for da mesma religião, porque a gente não tem essa perspectiva até que seja todo signatário do que eu penso, do que eu quero, da minha ideologia, né? Então, tanto é que na minha casa não, mas todos concordaram que eu abrisse o terreiro ali, até porque não tinha condições de comprar um terreno, de fazer. Então, nesse sentido, eu acho que tá difícil hoje. A gente não tem os espaços de culto, é um culto à natureza, e a gente, para cultuar essa natureza, então todo lá está os espaços de rio cercado com cerca de arame farpado, que eu não sei de qual ideia, mas a gente sabe por quê. Os espaços de cachoeira, a gente já não pode tomar um banho de cachoeira sossegado, não que a gente vai tomar um banho de cachoeira como toma em casa. Mas mesmo vestido, eles têm essa preocupação que a gente vai degradar, mas não é bem isso, né? E a gente ficou, estando aqui há 500 e poucos anos, não temos poder aquisitivo ainda para adquirir um espaço nosso, para chamar de meu, enquanto os outros que foram colonizados, que chegaram bem depois, eles têm esses espaços. A gente está vendo aí, Curitiba tem todo signatário de seus espaços, né? E que tem alguma coisa errada, e muito errado aí, né, na questão de quando o negro, entre aspas, ganhou sua liberdade, ele ganhou a liberdade e em seguida começaram as leis, né, lei de terra, porque aí a terra seria comprada, enquanto que os outros conseguiram as suas terrinhas. As terras que os negros que já tinham terra, como compraram as suas euforrias, compraram também alguns pedacinhos de terra, alguns já tinham um pedaço. Perderam também os seus pedaços de terra, então a gente está sempre buscando. Meu pai migrou a vida inteira de estado para estado buscando ter sua terra. Quando ele conseguiu a terra, ele perdeu por não saber lidar com as especulações. Então, quer dizer, você tinha um terreno aqui, que tinha cerca daqui, o teu terreno ficava no meio, e começavam as perturbações para que você vendesse, e aí acabou meu pai cedendo e vendeu. Foi o momento que a gente ficou estaca zero de novo, né? E recomeçaram. Recomeçou, tem que ser isso. Tem que ser. Né? E olhar o tempo e recomeçar do nada, e a gente recomeçou do nada aqui em Curitiba, foi do zero. Voltou. Ok. Bom, a senhora cursou esse doutorado na Universidade Federal do Paraná, na área da educação, como pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que eles chamam de NEAB, né? Exato. Então, assim, qual é o objetivo, a importância dessa conquista para a senhora, desse doutorado? Olha, são tantas, né? Porque foi uma busca da vida inteira, eu diria. Não estou morrendo amanhã, não, mas eu digo assim, eu estou mais próximo né, do que uma pessoa que está com 20, 30 anos. Então, a minha
esperança de transformar ainda algumas coisas, através da fala. É isso que eu estou fazendo aqui agora, não é nada mais do que essa esperança de que essa mensagem chegue para alguém, que as pessoas tenham ânimo, tem que ter muito ânimo para cursar uma universidade, para estar buscando. Não é tão simples, é difícil passar num vestibular, é difícil passar num concurso, é difícil concorrer a essa vaga para doutorado ou para mestrado que seja. Então essas são as conquistas que eu chamo de minhas, né? E da sociedade, da comunidade do terreiro também, que me ajudaram. Em muitas áreas elas me ajudaram também. Tem muitas filhas que já são, não é para exaltar, mas que já têm uma carreira mais avançada, que são doutoras, estão mestre, e que foram somando, e as pessoas também que não são, que são... Eu sempre falo, eu busco a ajuda dos universitários. Eles sempre estão dispostos a ajudar, eles estão aprendendo também, então a gente ensina e aprende, né? Aprende e ensina ao mesmo tempo, né? Então essa é a esperança, que a gente continua vivendo, aprendendo, compartilhando e fazendo a nossa história, e contando a nossa história. Pouco a pouco a gente vai contando a nossa história. Eles falam, qual é a vantagem de você fazer um doutorado aos 81 anos? Eu falei, não sei quais são as vantagens. As desvantagens eu sei que não tem, né? Não é uma desvantagem nenhuma. Então, quer dizer, ainda há uma interrogativa de que você está ocupando um espaço que deveria ser de um jovem, né? De um jovem. Mas isso também não me fez frente, em nenhum momento, né? Eu busquei, eu fui atrás, eu conquistei. Não é simples. Eu gostaria que as pessoas entendessem isso, que não é tarefa simples. A gente está, cada dia mais, a sociedade está mais competitiva, não é? Está mais, eu diria assim, diferenciada. Hoje nós temos uma outra sociedade, né? Então as pessoas têm que buscar dentro dessa outra sociedade, que é essas mudanças todas que estão vindo. Através do meio de comunicação, que é muito importante, mas que tem muito desuso desse meio de comunicação, né? Que poderia aproveitar para o bem, que está aproveitando para o inverso. Para outras ferramentas, né? Para o inverso, e que isso parece que uma coisa, eu falo da identidade, uma perda da identidade do ser humano também é muito difícil agora. Tem que firmar suas identidades e ir para cima também, buscar o nosso. Está lá, as cotas diz isso, tá, é lutado, é brigado, é banca, é tudo que você tem que passar, tem que provar por A mais B que você é capaz, né? Mas lá na frente a gente prova que é capaz também. E a senhora provou. Provei. E a senhora provou que entende do arriscado, que está aqui com esse sorriso lindo, contagiando a gente aos 81 anos de idade, que seja um exemplo para mover as nossas vidas, né? Espero que sim. Muito bom, Iaguna, muito bom. Para encerrar, quando eu fiz a pesquisa sobre a senhora, eu verifiquei que o público, ele ficou carente de algumas informações de caráter mais pessoal, porque as pessoas estão falando mais dessa última conquista. Isso. Mas a senhora é militante aí da causa contra todas as desigualdades raciais desde 1979. Como diz que a senhora está nesse rolê, né? Não é agora que conquistou um doutor. Tem uma vida inteira anterior de muita militância, né? Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês, né, que gostariam de saber, essa senhora corajosa, essa senhora curiosa, resiliente, ela é uma genuína filha de Ogum, né? E Iaguna entrou para o Candomblé com um pouco mais de 40 anos, Iaguna. Isso. Mais ou menos isso, 40, né? 41. 41 anos. Isso. Ela veio de uma família completamente católica, certo? Católica. E através de alguns problemas pessoais, inclusive com insônia, né, Ia? Ela começou a procurar alguma coisa que pudesse lhe ajudar e acabou encontrando a sua cura dentro da vertente dos terreiros e a partir de então apaixonada pela dança também, né? Isso. Que no catolicismo a gente fica tolhido, né? Para chegar ao divino tem que ficar sempre quieto, agachado, senta, ajoelha, volta, né? O corpo não fala, né? Então a senhora se encontrou
no candomblé a partir dos seus 40 anos de idade. Tem o seu terreiro aqui no bairro Alto, em Curitiba, mais ou menos uns 30 anos já? 30 anos. Mais ou menos uns 30 anos. Muito bem. Bom, a história da IA, ela foi publicada, pessoal, em sites como UOL, Plural, Banda B, Correio Brasiliense, Notícia Preta, Portal GL10, Gazeta do Povo, Sultac, Carta Capital. Vou respirar mais um pouquinho. Portal Terra, Top View, O Povo, Brasil de Fato, Paraná, além dos canais do YouTube. Então, tem muita informação e ela gentilmente veio falar mais uma vez a sua linda história aqui para nós, da Rádio Uninter e da Central de Notícias Uninter. E eu sou imensamente agradecida pela senhora ter aceitado esse convite, trazer um pouquinho desse axé para nós, dessa história de vida. Eu gostaria de deixar esses momentos finais aqui, para que a senhora deixe uma linda mensagem do fundo do seu coração, com toda a sua força, para eternizar aqui e fechar o nosso Papo Castiço. Se a senhora tiver, fica à vontade, olha ali e então, é com você. O que eu gostaria de dizer para a sociedade é que procure mais entender, saber o que são as religiões de matriz africana, em primeiro lugar, porque há muito racismo, preconceito, intolerância por conta, eu não chamo mais do desconhecimento, do descaso mesmo, da desinformação, não é? Do racismo. Chamo desse racismo estrutural e estruturante, que ele entra para dentro dos terreiros, sem saber quem são esses vivenciadores de mais de 500 anos, né? Trazendo essa religião, trazendo esse legado, compartilhando, acolhendo a sociedade independente de raça e de cores. Então, que eles também nos olhassem assim. E que, enquanto estudo, eu gostaria de dizer que nunca é tarde para sonhar. E nunca é tarde também para realizar os seus sonhos. Tem que buscar, buscar e buscar sempre mais e mais. E explicar também para a sociedade, sem ódio, sem rancor, de todas essas coisas que estão acontecendo, né, conosco. A gente está percebendo que o racismo está aumentando, independente de classe social. A pessoa às vezes pensa que quando chega a esse ponto que eu estou chegando agora, que eu cheguei, muda no racismo. Não, ele talvez até aumente, porque a gente tem que saber lidar com isso daqui para frente, mas mesmo assim vale a pena, sempre vale a pena lutar, buscar, conquistar e partilhar. Eu acho que partilhar desse conhecimento que a gente adquiriu com o outro que não teve oportunidade de fazer o mesmo, ou que teve também, mas que tem uma ideia mais distorcida do que nós somos negros, temos identidade, temos alegria de ser. Não é uma tristeza ser negro. Para muita gente eles acham que é tão triste, coitada, ela é tão pretinha. Mas eu acho assim que tem que reconhecer, dentro de tudo isso, o que nós fizemos em 500 anos, mais de 500 anos, vindo para um país, trazido, né, a força para esse país, e que estamos aí ainda à deriva, nesse barco, navegando, que não sabemos para onde esse barco vai nos levar, mas a esperança é que a gente conquista o nosso espaço para que saiba velejar esse barco com muita serenidade, com passividade, com coragem e destemido também. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, Iá, de coração. Imagina. Pessoal, eu que agradeço. Eu não que sei agradeço. Se correspondi, mas... Nossa Senhora, com certeza. Em gênero, número e grau, a senhora tenha total certeza. Muito axé. Obrigada. Axé. É para nós. Pessoal, eu agradeço muito, de coração. Eu estou segurando a emoção aqui. Eu agradeço a minha mamãe Oxum, a minha mamãe Ansã, por essa incrível oportunidade de estar aqui frente a frente com uma das mais antigas Ialorixás aqui de Curitiba. É um imenso prazer para mim. Eu só tenho a agradecer. Poder contar, poder ouvir, poder aprender com a senhora. Foi um momento muito especial, não só para mim, mas para todas as pessoas que vão assistir aqui esse Papo Castiço. Mais uma vez, muito grata. Eu deixo um beijo grande a você. Na próxima quarta-feira, estamos aqui de novo para conversar mais sobre a negritude, de um modo geral, mas com muito carinho. Um beijo. Até mais. Tchau!